Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós, inundem seus corações, que vocês sejam poderosamente abençoados por Deus nesse dia. Estamos aqui para mais um momento de conversas, momento da mulher cristã, nossa conversa semanal, e continuamos na nossa série Referências. Hoje nós vamos falar de uma mulher muito diferente das mulheres do seu tempo, da sua época. E é a prova evidente de que Deus usa pessoas que se deixam usar. Muitos que não conhecem a Bíblia enchem a boca para dizer que a Bíblia é um livro machista, mas na verdade a Bíblia coloca cada ser, homem e mulher, no seu papel e no seu propósito específico. E em situações necessárias, Deus usa pessoas, independente de ser homem ou mulher. Nossa personagem hoje é Débora. Débora foi juíza do povo de Israel. Além disso, ela era profetisa e também uma guerreira, aparentemente fora dos padrões para aquela época. E nós vamos entender por que Débora foi usada por Deus e se tornou uma referência para nós, mulheres cristãs. Vamos orar. Deus Santo, como é bom conhecer a Tua palavra, como é bom entendermos que o Senhor usa pessoas, usa as suas criaturas com propósitos específicos. Obrigado por todas as referências que o Senhor nos deixou em Sua palavra e nos ensine, nos aperfeiçoe. Que o nosso desejo principal seja sermos usados por Ti para os Teus propósitos. Torna-nos usáveis, Senhor, dia a dia, e que o Teu nome seja engrandecido por meio de nós. Abençoe esse nosso momento, dando-nos um entendimento adequado. Em nome de Jesus. Amém. Débora foi descrita no livro dos Juízes da seguinte forma: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. O livro dos Juízes, no Antigo Testamento, ele faz referência aos juízes que julgavam as causas do povo de Israel naquela época. A cada tempo, o Senhor levantava um juiz, alguém para julgar as causas do seu povo. E dentre os muitos juízes homens, o Senhor levantou uma mulher, Débora. E Débora, ela era reconhecida pelo povo como uma mulher justa, que tinha condições de julgar as suas causas. Não por acaso Débora se tornou juíza entre o povo. Queridos,
Com toda certeza, Débora era uma mulher extraordinária. Era uma mulher que demonstrava temor, sabedoria acima da média para aquele tempo. E por isso Deus a usou como juíza do seu povo. Débora era casada, tinha o seu marido Lapidote. E a palmeira onde ela se sentava para receber o povo e julgar as causas ficou conhecida como a palmeira de Débora, tamanha importância dessa mulher na história do povo de Deus. Débora se tornou uma mulher tão especialmente lapidada por Deus, que Débora exercia a liderança sobre o povo naquela época, e era uma liderança com autoridade. Ela era reconhecida pelo povo da época. Num determinado momento, além de julgar as causas do povo, o povo estava sendo oprimido naquela época e já vivia durante muitos anos sob o jugo dos cananeus. E Débora, além de juíza, ela era profetisa da parte de Deus. Ela recebia orientações de Deus para as ações do povo de Israel. E num dado momento, Débora recebeu instruções específicas de Deus para que Baraque, que era o líder do povo, liderasse o exército de Deus e vencesse os cananeus. Deus falou com ela que o exército de Deus venceria os cananeus e eles seriam livres do jugo que eles já estavam sendo submetidos há muitos anos. Só que Baraque, que era o líder do exército, ele se amedrontou, porque ele sabia que o exército cananeu era muito mais numeroso que o exército do seu povo. E ele sabia que com o exército que ele tinha, ele jamais venceria os cananeus. Só que ele entendia que Débora falava da parte de Deus. E ele disse a ela que só iria para a batalha se ela fosse também. Até esse momento, Débora não era uma guerreira, ela não era líder do exército, ela não saía com o exército. E, mediante a covardia de Baraque, Débora, a juíza, profetisa, liderou o exército de Israel, junto com Baraque. Ela se dispôs, então, a ir à guerra, junto com Baraque, porque ela tinha convicção que Deus estava entregando o exército cananeu nas mãos do exército de Israel. Mas Baraque se acovardou. O homem, líder do exército, se acovardou. Débora, então, além de juíza e profetisa, agora se torna uma guerreira e lidera o exército de Israel junto com Baraque. Lembrem-se que o Senhor havia dado a ordem para Baraque liderar o exército. E ele se acovardou. E Deus falou a Débora que o líder do exército inimigo seria morto por uma mulher, não seria morto por nenhum homem. Foram para a batalha, todo o exército inimigo foi morto e Israel saiu vitorioso, como Deus havia prometido. Porém, Císera, que era o líder do exército inimigo, ele conseguiu fugir e se escondeu sozinho. E ele se escondeu na
casa na propriedade de uma mulher chamada Jael. E foi essa mulher que montou toda uma estratégia e matou o líder do exército inimigo. Percebam que Baraque se acovardou, Débora foi para a frente de batalha e, como Deus havia prometido, uma mulher matou o líder do exército cananeu. Depois da vitória, Débora compôs uma canção que conta toda a história da guerra. Então, tudo que aconteceu na guerra foi retratado numa canção composta por Débora. O povo de Israel foi vitorioso, mas Débora precisou se tornar uma guerreira mediante o medo do Baraque, comandante do exército de Israel. O interessante é que Débora amava o Senhor e, conhecendo ao Deus que ela amava e servia, ela não se deteve em cumprir cabalmente e corajosamente o propósito para o qual foi criada. Ela seguiu na batalha e marcou a história, inaugurando um tempo de paz. Após aquela vitória, a terra teve paz durante 40 anos. O povo de Israel, o povo hebreu, teve paz durante 40 anos, graças à vida de Débora, a juíza justa que ela foi para aquele povo, o atendimento às ordenanças do Senhor, vendo o cumprimento das profecias, e a coragem que ela teve em ir para a guerra, para garantir que o exército de Israel fosse e vencesse, assim como Deus havia prometido. Após aquela vitória, o povo experimentou 40 anos de paz. Deus usou Débora, uma mulher, para fazer o que precisava ser feito naquele momento. E a obediência de Débora fez dela uma mulher honrada por todo o povo e por Deus. E a sua história ficou registrada como exemplo, como referência a todas nós mulheres. E você? A pergunta que eu sempre faço no final das nossas conversas: você se identifica com Débora? Amadas, nós temos muitas mulheres de fibra em nossas igrejas, em nossa sociedade. Muitas mulheres que estão em sintonia com Deus. Mulheres conselheiras, mulheres estrategistas, corajosas, encorajadoras. Essas mulheres existem nas nossas igrejas. Você é uma delas? Uma mulher de fibra é uma mulher que tem como principal marca o temor ao Senhor e o desejo de cumprir os propósitos de Deus. Mulheres de fibra são levantadas por Deus em nossas igrejas, em nossas famílias, em nossa sociedade, porque temos muitos Baraques entre nós.
Temos muitos Baraques em nossas igrejas. E Deus, quando quer cumprir os seus propósitos, ele levanta e usa pessoas. Uma mulher de fibra, ela não busca, ela nunca vai buscar reconhecimento pessoal, reconhecimento humano. O importante para ela é estar cumprindo a vontade de Deus e estar no centro do propósito de Deus para ela. E tudo que ela vai fazer é para o reino, é para o crescimento do reino de Deus. Uma mulher de fibra, ela quer ser participante ativa na ação de Deus, na igreja que ela estiver e também na sua sociedade. Amados, tudo que fazemos na esfera da igreja reverbera na sociedade que estamos inseridos. Uma mulher de fibra, ela reconhece a voz e o comando divino. Ela não se confunde com as vozes desse mundo. Ela reconhece a voz de Deus. Uma mulher de fibra, ela confia em Deus e não nas suas próprias forças. Ela confia nas promessas de Deus. Ela confia no Deus que ela serve. E uma mulher de fibra, ela sabe reconhecer a capacidade e o papel do homem. Débora, juíza, profetisa, guerreira. Débora foi uma grande liderança naquele momento do povo de Israel. Foi uma grande líder. Mas ela foi tudo isso pelo seu temor e intimidade com Deus. Deus a usou, Deus falava, comunicava a Débora a sua vontade e ela transmitia ao povo. Ela julgava aquele povo com justiça segundo os preceitos de Deus. E quando precisou, ela foi uma guerreira. Ela foi para garantir que Baraque fosse e os planos de Deus para aquele povo fossem concretizados. Quantas Déboras se levantam em nossas igrejas? Quantas Déboras vão junto com seus Baraques para que o reino de Deus seja frutífero, próspero, para que os propósitos e planos de Deus para nossas igrejas sejam cumpridos da maneira como o Senhor os planejou. Nem todas nascemos para ser Déboras, para liderar, mas todas podemos estar juntas, unidas num só propósito, de buscar, apoiar, estar junto e confiar nas lideranças que Deus tem colocado diante de nós. Busque a Deus em oração. Busque entender os propósitos, planos. E se o Senhor te chamar para a batalha, vá e guerreie em obediência ao seu líder Baraque, mas guerreie e garanta o êxito do plano de Deus para a sua igreja, para a sua família. Deus usou Débora. Débora é a única juíza
na história do povo de Israel. Única mulher. Uma mulher extraordinária. Uma mulher que foi usada por Deus no seu tempo. Sejamos usáveis, amadas. Supliquemos ao Senhor discernimento para que venhamos estar atuando dentro do propósito do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento. Déboras, arregassem as mangas para a batalha, os dedos para a guerra. O Senhor precisa de nós. Que o Senhor nos abençoe e que, em nome de Jesus, possamos entender a palavra, a orientação e o ensino que Ele nos tem apresentado com a vida de Débora. Em nome de Jesus, paz seja com todos. Amém.